10 anos? Faz 10 anos que eu vivo nesta escuridão. Meu mundo não tem luz, não tem movimento. É apenas o som, o bip constante da máquina que diz que meu coração ainda bate, o zumbido suave do respirador que enche meus pulmões de ar e as vozes. Acima de tudo, as vozes. Aprendi a viver dentro dos sons. No começo, era um inferno de confusão, mas agora é a única coisa que tenho. Sou um prisioneiro em meu próprio corpo, mas minha mente está mais afiada do que nunca. Eles pensam que eu sou um vegetal, uma casca vazia esperando para morrer. Eles não sabem que eu estou aqui, ouvindo, memorizando, esperando. Por 10 longos, intermináveis anos, eu tenho sido a testemunha silenciosa de minha própria traição. E cada palavra que eles dizem, cada mentira, é mais um tijolo no muro da vingança que eu construirei quando acordar. O som da porta se abrindo. Eu não preciso de olhos para saber quem é. Aprendi a reconhecer os passos de todos. Estes são leves, caros. Os sapatos de Fabiana, minha esposa. E os outros passos, mais pesados, confiantes, como se ele fosse o dono do lugar. São os de Gustavo, meu melhor amigo, meu sócio. Eles entram juntos, como sempre fazem. O perfume dela enche o quarto. Um perfume que eu lhe dei em nosso último aniversário antes do acidente. Agora, o cheiro me causa enjoo. Ele está associado a mentiras. Sinto a leve depressão no colchão quando ela se senta na beirada da minha cama. Sua mão, fria e sem vida, toca meu braço. É um toque para as aparências, caso uma enfermeira passe pelo corredor. Um toque que não tem nada do calor que um dia teve. Como você está hoje, meu amor? A voz de Fabiana é suave como seda, uma performance perfeita de esposa dedicada e sofredora. Se eu pudesse revirar os olhos, eu o faria. 10 anos ouvindo essa mesma peça de teatro. Gustavo se aproxima e sinto sua mão em meu ombro. Estamos cuidando de tudo para você, amigo. A empresa está indo bem. Não se preocupe com nada. A palavra amigo saindo de sua boca é como veneno. Eles falam por alguns minutos, me atualizando sobre coisas sem importância, mantendo a farsa. Eles falam alto, claramente, como se fala com um surdo ou com uma criança. Eles não têm ideia de que a minha audição é a única coisa que funciona perfeitamente. É a minha bênção e a minha maldição. Então, eles param. Ouvem o silêncio do corredor. Certificam-se de que estão sozinhos. A peça de teatro acabou. Agora, a conversa de verdade começa. A voz de Fabiana muda. Fica mais dura, sem o falso tom de doçura. Precisamos vender a casa de campo, diz ela. Os impostos da casa em Mônaco vão chegar e eu não quero usar o meu dinheiro. O meu dinheiro. Como se o dinheiro que ela gasta não fosse o dinheiro que eu trabalhei a vida inteira para ganhar. Gustavo concorda, sua voz também baixa e conspiratória. Já preparei os papéis. Só preciso de uma assinatura final na procuração. Com o estado dele, o juiz vai aprovar sem piscar. Meu estado. Eles falam de mim como se eu fosse um objeto, um problema financeiro que precisa ser resolvido. Meu corpo não pode se mover, mas minha mente grita. É um grito silencioso que ecoa dentro do meu crânio, um grito de raiva e impotência. Eu quero me levantar, quero agarrar Gustavo pelo colarinho. Quero ver o choque e o terror em seus olhos quando perceberem que eu ouvi tudo. Quero que Fabiana veja que o vegetal em que ela pisa todos os dias tem uma mente que planeja sua queda. Mas eu não posso. Meu corpo é uma estátua de carne e osso, uma jaula que me prende. Sou um rei trancado em sua própria masmorra, forçado a ouvir os traidores saqueando seu reino. A raiva é tão forte que sinto como se meu cérebro fosse pegar fogo. Mas eu a engulo, eu aguardo. A raiva é tudo o que me mantém vivo. É o combustível que alimenta minha esperança de um dia acordar. E então acontece a pior parte. O ato que, mesmo depois de tantos anos, ainda consegue me ferir. Ouço o farfalhar de suas roupas enquanto eles se aproximam. Eu te amo, Fabiana sussurra.
Mas não é para mim, é para ele, para Gustavo. E então eu ouço o som suave e úmido de um beijo longo e apaixonado, a poucos centímetros do meu rosto. Eles se beijam ao lado da minha cama de hospital, ao lado do corpo de seu marido e melhor amigo. É o ato de traição mais descarado, mais cruel que se pode imaginar. Cada segundo daquele beijo é uma tortura, um insulto à minha memória, ao meu amor, à minha vida. Eles não estão apenas me roubando, estão cuspindo no meu túmulo antes mesmo de eu morrer. Minha mente, em um ato de autodefesa, foge para o passado. Lembro-me do meu próprio primeiro beijo com Fabiana, em um jardim, sob a luz da lua. Lembro-me do sabor de seus lábios, do calor de seu corpo. A memória é tão viva, tão real, que por um instante a dor do presente desaparece. Mas então, o som do beijo deles no quarto me puxa de volta à realidade e a comparação é devastadora. O amor que eu achava que era real foi substituído por essa cena nojenta. Eles estão criando suas novas memórias sobre as cinzas das minhas. E eu sou forçado a ser a testemunha silenciosa dessa profanação. A dor é tão profunda que, se eu pudesse chorar, minhas lágrimas inundariam este quarto. E o Léo? Pergunta Gustavo, sua voz um pouco ofegante depois do beijo. Léo, meu filho, a única pessoa que deveria estar do meu lado. Fabiana ri, uma risada fria e sem alegria. Léo, ele não vai nem notar que a casa de campo sumiu, desde que o cartão de crédito dele continue funcionando. Ontem ele estava reclamando que o carro esportivo que eu dei a ele já está fora de moda. Meu filho, meu próprio filho, esperando que eu morra para poder viver uma vida de luxo com o dinheiro que eu ganhei. Ele não vem me ver para segurar minha mão. Ele vem para se certificar de que a fonte de seu dinheiro ainda está respirando, mas não por muito tempo. A traição de meu filho, de alguma forma, dói ainda mais do que a de minha esposa e meu amigo. Eles ficam mais um pouco, discutindo detalhes de suas finanças, de sua vida juntos. Falam de viagens, de festas, de um futuro que eles estão construindo com os meus destroços. Para eles, eu já estou morto. Meu corpo nesta cama é apenas uma formalidade inconveniente, um obstáculo burocrático para a felicidade deles. Eles não têm remorso, não têm culpa, apenas ganância e impaciência. Eles vivem em um mundo onde a lealdade e o amor são apenas palavras, e o dinheiro é o único Deus verdadeiro. E eu, baseado em confiança e trabalho duro, sou a vítima final de sua filosofia podre. Finalmente, a visita termina. Bem, meu amor, precisamos ir, diz Fabiana, voltando ao seu tom de voz falso. Temos uma reunião sobre os negócios. Ela aperta minha mão novamente, o toque gelado de sempre. Voltaremos amanhã para te ver. A promessa soa como uma ameaça. Gustavo murmura uma despedida rápida e eu ouço seus passos se afastando. O som da porta se fechando é como o som de uma tampa de caixão sendo... O silêncio volta, mas não é um silêncio pacífico, é um silêncio cheio de ecos, cheio de suas palavras venenosas que agora ricocheteiam dentro da minha cabeça. Fico sozinho com meus pensamentos e com o bip das máquinas. A raiva quente de antes começa a esfriar, se transformando em algo mais duro, mais afiado. Gelo. A cada visita, a cada traição, eu fico mais forte. A dor e a raiva se tornaram minhas aliadas. Elas me mantêm focado. Eles pensam que estão no controle, mas estão errados. Eles estão me dando a única arma que eu preciso: informação. Cada plano que eles fazem, cada segredo que revelam, eu guardo. Eu catalogo. Eu organizo em minha mente. Minha mente se tornou um cofre, cheio de provas de seus crimes. E eu espero. A paciência se tornou minha maior virtude. O tempo passa, não sei se são minutos ou horas. O tempo, para mim, é medido em bips e vozes. Mas, mesmo na escuridão, minha mente continua trabalhando. Eu repasso as conversas de hoje.
Analiso cada palavra. Penso em como usarei isso contra eles. Não será uma vingança barulhenta e cheia de gritos. Não. Será como uma partida de xadrez. Silenciosa, calculada, inteligente. Eu moverei minhas peças uma a uma. E eles só perceberão que estão em xeque-mate quando for tarde demais. Eles me tiraram tudo, minha saúde, minha empresa, minha família, mas eles não me tiraram minha mente, e será com minha mente que eu os destruirei. O quarto está quieto há muito tempo. Já me acostumei com a solidão que vem depois que os abutres partem. Estou repassando um plano em minha cabeça, um detalhe sobre as contas de Gustavo na Suíça, quando ouço de novo. A porta, abrindo-se suavemente, fico alerta. Não é a hora da enfermeira. E os passos são diferentes. Não são os sapatos caros de Fabiana, nem os sapatos pesados de Gustavo. São passos leves, quase hesitantes. O som de sapatos baratos, gastos, de alguém que não está acostumado a andar por estes corredores de luxo. É um som que eu nunca ouvi antes. Uma nova pessoa entrou em meu quarto. Um novo jogador entrou no meu jogo. Não sei quem é. Um novo médico? Um visitante perdido? A curiosidade, uma emoção que eu não sentia há muito tempo, me atinge. Fico completamente focado no som. Ouço o barulho suave de um balde sendo colocado no chão. O som de água, o cheiro fraco de produtos de limpeza. É a faxineira. Uma faxineira. Alguém tão insignificante no grande esquema das coisas. Alguém que provavelmente nem olhará para a minha cama. Mas ainda assim, é algo novo. Uma quebra na rotina de traição e silêncio. Espero que ela faça seu trabalho e saia rapidamente, para que eu possa voltar ao meu planejamento. Mas ela não o faz. Ela limpa em silêncio por um tempo. E então, ouço o som de uma cadeira sendo arrastada pelo chão. Um som suave, cuidadoso. Ela arrastou a cadeira para perto da minha cama. O que ela está fazendo? Meu coração, ou a máquina que o mede, acelera um pouco. Ela não vai me machucar, vai? Ela não é parte de algum plano deles, é? Então, eu ouço o som de uma página de livro sendo virada. E uma voz suave, com um sotaque que eu não reconheço. Uma voz que não está falando comigo, mas para mim. E ela começa a ler. A voz era suave, com um sotaque musical que eu nunca tinha ouvido antes. Ela começou a ler, e as palavras que saíam de sua boca não eram sobre dinheiro, ações ou heranças. Eram sobre montanhas altas, condores que voavam perto do sol e espíritos antigos que protegiam os rios. Era um conto popular, uma lenda de uma terra distante. No início, fiquei desconfiado. O que era aquilo? Algum truque novo de Fabiana? Uma nova forma de tortura psicológica? Esperei ouvir uma risada, um comentário maldoso, mas nada veio. A voz continuou, calma e constante, cheia de um respeito genuíno pela história que estava contando. Ela não estava atuando. Ela estava simplesmente lendo. A história era simples, quase infantil, mas para mim era a coisa mais profunda que eu tinha ouvido em 10 anos. Em meu mundo de escuridão, as palavras dela pintavam quadros. Eu podia ver as montanhas, sentir o vento frio, ouvir o som do rio. Por alguns minutos eu não estava mais em um quarto de hospital. Eu estava livre. A voz dela era a primeira bondade pura, sem segundas intenções, que entrava em meus ouvidos em uma década. Todos os outros que falavam comigo queriam algo de mim. Meu dinheiro, minha empresa, minha morte. Mas essa mulher, a faxineira, não queria nada. Ela estava apenas dando uma história, um momento de paz a um homem que ela acreditava não poder ouvir. Quando ela terminou de ler, ficou em silêncio por um momento. Eu podia ouvir sua respiração calma. Eu queria desesperadamente agradecê-la. Queria que meus dedos se mexessem, que meus lábios formassem uma palavra,
Mas meu corpo continuava sendo uma pedra. Depois de 1 minuto, ouvi a cadeira sendo arrastada de volta para o lugar. Ouvi o barulho suave de seu carrinho de limpeza. E então, os passos leves se afastando e a porta se fechando. Ela se foi. O quarto voltou ao seu silêncio normal, quebrado apenas pelos bips das máquinas. Mas algo estava diferente. O silêncio não parecia tão pesado. O eco da voz dela, da história dela, permaneceu. Foi como a primeira gota de chuva em um deserto. Uma pequena, minúscula faísca de esperança. No dia seguinte, a tortura voltou com força total. Os abutres voltaram para o ninho. Desta vez, foi meu filho, Léo. Ele entrou no quarto falando alto ao telefone com um amigo, como se eu nem estivesse ali. Ele não disse oi. Não tocou em mim. Apenas andava de um lado para o outro reclamando. Cara, eu te juro, esse carro que minha mãe me deu é muito lento. Preciso de um novo, dizia ele. E o cartão de crédito? Ela cortou o limite de novo. Como eu vou para Ibiza no verão? Ouvi-lo falar assim, com tanto descaso, com tanta ingratidão, era como engolir cacos de vidro. Eu me lembrei dele pequeno, em meus ombros, rindo, dizendo que eu era o melhor pai do mundo. Onde estava aquele menino? O que o dinheiro fez com ele? A conversa dele continuou por 20 minutos, que pareceram 20 anos. Ele reclamou de tudo, das roupas, das festas, dos amigos. A vida dele era uma grande reclamação, financiada pelo meu suor e meu trabalho. A pior parte veio no final. Eu sei, disse ele ao amigo no telefone. Eu só preciso que o velho finalmente... Você sabe, essa situação já está demorando demais. Todo mundo está só esperando. E então, ele desligou. Ele parou por um segundo, olhou em minha direção. Eu senti seu olhar, mesmo sem poder vê-lo, deu um suspiro impaciente e saiu do quarto. Sem uma única palavra para mim. Apenas o peso de seu desejo pela minha morte deixado para trás. A dor era tão profunda que eu desejei que as máquinas parassem de apitar. Alguns dias depois, tive outra visita. Desta vez, os médicos, acompanhados por um administrador do hospital. Eles falavam sobre mim como se eu fosse um carro na oficina. A atividade cerebral permanece mínima, mas estável, disse um médico. Não, há sinais de melhora. Então o administrador, um homem com uma voz oleosa que eu reconheci como amigo de Gustavo, começou a falar. Bem, doutor, precisamos considerar a questão dos custos. Manter o senhor Ricardo neste estado por 10 anos é um fardo financeiro considerável. A família está preocupada e precisamos discutir a futilidade do tratamento continuado. Eles estavam discutindo na minha frente se a minha vida ainda valia o dinheiro que custava para mantê-la. Eu queria gritar, queria berrar com toda a força dos meus pulmões. Eu estou aqui, eu estou ouvindo seus desgraçados. Eu não sou uma conta a ser paga, eu sou um ser humano. Mas o grito morreu na minha garganta. Uma onda de som silenciosa que não chegou a lugar nenhum. Era a humilhação final. Ser reduzido a uma linha em uma planilha. Eles debateram por vários minutos. A ética contra o dinheiro. Um médico mais jovem tentou argumentar sobre a possibilidade de recuperação, por menor que fosse. Mas o administrador e o médico mais velho, provavelmente comprados por Gustavo, insistiram que era um caso sem esperança. Eles não decidiram nada naquele dia, mas a semente foi plantada. Eles estavam se preparando para me desligar. E em meio a todo esse inferno de vozes, Helena, eu descobri o nome dela quando uma enfermeira a chamou no corredor, continuou a vir. Suas visitas se tornaram a única coisa que marcava meus dias. Ela vinha sempre no final da tarde, quando o hospital ficava mais quieto. Às vezes, ela não dizia nada. Apenas limpava o quarto, e o silêncio dela era um silêncio confortável, diferente do silêncio pesado que ficava depois que minha família ia embora. Era a presença dela que importava. A presença de alguém que não me via como uma carteira ou um fardo. Alguém que simplesmente aceitava que eu estava ali.
Outras vezes, ela falava comigo. Contava sobre seu dia, sobre o tempo lá fora. Hoje o céu está tão azul, senhor Ricardo, dizia ela enquanto limpava a janela. Me lembra o céu das montanhas de onde eu venho. Lá, o ar é tão limpo que parece que dá para tocar nas estrelas. Ela me chamava de Senhor Ricardo, com um respeito que meu próprio filho não tinha. Ela nunca esperava uma resposta. Ela falava comigo como se eu fosse um velho amigo, um confidente silencioso. E era exatamente isso que eu me tornei. Eu ouvia sobre sua vida, suas saudades, seus pequenos sonhos. E por alguns minutos eu esquecia da minha própria prisão. As leituras se tornaram um ritual. Todas as tardes, se ela tinha tempo, ela se sentava na cadeira ao lado da minha cama e abria seu pequeno livro de capa gasta. E a voz dela me transportava para longe. Eu viajei com ela para aldeias andinas, enfrentei espíritos da floresta, voei nas costas de condores gigantes. As histórias eram sempre sobre pessoas simples que, com coragem e bondade, superavam grandes dificuldades. As histórias dela me davam força. Elas me lembravam que, mesmo na escuridão mais profunda, a esperança pode existir. Elas se tornaram minha terapia, minha igreja, minha única janela para a beleza do mundo. O contraste entre as visitas era brutal e esclarecedor. De manhã, eu ouvia minha esposa e meu sócio planejando como gastar meu dinheiro em casas e carros de luxo. À tarde, eu ouvia meu filho reclamar que seu carro de luxo não era bom o suficiente. E no final do dia, eu ouvia uma mulher humilde que provavelmente ganhava um salário mínimo, me dando de graça o presente mais precioso de todos, um pouco de sua humanidade. Ela me contava histórias sobre pessoas que não tinham nada, mas que eram ricas em espírito. E minha família, que tinha tudo, era a mais pobre de todas. Eu comecei a esperar ansiosamente por seus passos no corredor. O som suave de seus sapatos gastos se tornou o som mais bonito do mundo. Era o som da paz se aproximando. Era o som de um alívio temporário da minha tortura. Eu passei a dividir meu dia em duas partes: o tempo dos abutres e o tempo de Helena. Um era o inferno, o outro era o purgatório com uma janela para o céu. Ela não sabia, mas aquela mulher simples, com seu livro de contos e sua voz gentil, estava literalmente me mantendo vivo. Ela estava me dando uma razão para continuar lutando, para continuar esperando pelo dia em que eu poderia acordar. Helena nunca quebrou as regras na frente de ninguém. Se uma enfermeira entrava, ela se levantava rapidamente e voltava a limpar. Ela era discreta, cuidadosa. Nosso pequeno ritual era um segredo só nosso, e isso o tornava ainda mais especial. Era um pequeno ato de rebelião e bondade em um mundo que, para mim, só continha crueldade e ganância. Ela não fazia ideia de que seu público silencioso estava absorvendo cada palavra, cada gesto. Ela não sabia que estava se tornando a única beneficiária em um testamento que eu estava reescrevendo todos os dias em minha mente. Certo dia, a ganância dos abutres atingiu um novo nível. Fabiana e Gustavo entraram no quarto mais animados do que o normal. Eles mal fizeram a encenação de se preocupar comigo. Estavam excitados demais. Está tudo pronto, disse Gustavo com a voz baixa, mas vibrando de euforia. O conselho aprovou a fusão. Assim que, você sabe, assim que o Ricardo se for, eu assumo o controle total. A empresa será nossa, meu amor, Fabiana riu. Nossa, eu gosto de como isso soa. E a festa? Já começou a planejar? Festa? Que festa? Sim, claro, disse Gustavo. A festa em memória do grande Ricardo. Será o evento do ano. Convidaremos todos do mundo dos negócios. Será a minha coroação oficial. Eles estavam planejando a festa do meu funeral, o memorial da minha morte, e discutindo os detalhes na minha frente. Falavam sobre a lista de convidados, sobre o buffet, sobre a música. Eles iam dançar no meu túmulo.
A audácia deles, a crueldade absoluta, era de tirar o fôlego. Eles não tinham mais medo, não tinham mais cautela. Eles tinham certeza de que eu nunca mais acordaria. E essa certeza seria o erro que os destruiria. A conversa deles continuou cada vez mais grotesca. Fabiana se preocupava com o vestido que usaria na festa. Gustavo falava sobre como usaria o evento para anunciar seus novos planos para a empresa. Planos que eu sabia que a levariam à falência em poucos anos. Eles estavam tão perdidos em sua ganância que não perceberam o quão feios e pequenos eles eram. Eles eram parasitas, planejando devorar o corpo do leão adormecido. Mas eles se esqueceram de uma coisa. Às vezes os leões acordam. E quando acordam, eles estão com muita fome. Enquanto eles falavam, eu não senti mais raiva. Senti uma calma fria, quase divina. Era como se eu estivesse flutuando acima do meu corpo, olhando para aquela cena patética. Eu os via por quem eles realmente eram. Duas pessoas fracas, assustadas, tentando preencher seus vazios interiores com dinheiro e poder. E eu senti pena deles. Mas a pena não diminuía minha determinação. A justiça precisava ser feita, e eu seria o instrumento dessa justiça. Eu já não queria apenas vingança. Eu queria uma correção, uma reordenação do universo deles. Naquela tarde, quando Helena chegou, eu estava nesse estado de calma estranha. Ela pareceu sentir a atmosfera pesada no quarto. Ela não leu naquele dia. Em vez disso, sentou-se na cadeira e ficou em silêncio por um longo tempo. Então ela começou a falar, não sobre histórias ou lendas, mas sobre si mesma. Sabe, senhor Ricardo, começou ela, às vezes a vida é muito difícil. No meu vilarejo não temos quase nada. As crianças não têm uma escola de verdade. Meu maior sonho é um dia poder construir um lugar onde elas possam aprender, ter uma chance. As crianças de lá merecem uma chance, sabe? Ela falou sobre seu sonho com uma paixão pura e simples. Ela não estava pedindo nada. Estava apenas compartilhando seu coração com o único amigo que tinha naquele lugar solitário. Ela não fazia ideia de que estava confessando seu maior sonho a um homem que poderia financiar 1000 escolas com o dinheiro que tinha no bolso. Ela não fazia ideia de que suas palavras estavam selando o destino de uma fortuna. Ela estava, sem saber, me dando o projeto para a minha vingança. Ou melhor, para a minha justiça. A conversa dela me deu a peça final do meu plano. A vingança não seria apenas sobre punir os culpados. Seria sobre recompensar os inocentes. Seria sobre pegar toda a escuridão que eles criaram e transformá-la em luz. Pegar o dinheiro que eles tanto cobiçavam e usá-lo para algo bom, algo que eles nunca poderiam entender. O plano tomou forma em minha mente, completo, perfeito, poético, e no centro de tudo estava ela, Helena, a faxineira, a mulher que lia histórias para um homem morto. Ela seria o instrumento da minha justiça e a herdeira do meu verdadeiro legado. A ideia de construir uma escola, um sonho tão simples, tão puro. Depois que Helena foi embora, as palavras dela ficaram ecoando na minha cabeça. Uma escola. Enquanto minha esposa e meu amigo planejavam comprar mais uma casa de luxo em Mônaco, uma mulher que não tinha quase nada sonhava em dar educação a crianças. A diferença entre eles era um abismo. O sonho de Helena se tornou minha nova âncora, a luz no fim do túnel. Minha justiça não seria apenas sobre destruir o mal, seria sobre construir o bem. Eu usaria a ganância podre deles como adubo para fazer crescer o jardim dela. E essa ideia, essa imagem, me deu uma nova força, uma nova razão para lutar para sair desta escuridão. No dia seguinte, Gustavo voltou, mas desta vez ele não estava com Fabiana. Estava com um advogado, um homem com uma voz apressada e cheia de si. Eles pararam ao lado da minha cama e começaram a revisar documentos, falando abertamente como se eu fosse uma pedra.
Com esta cláusula aqui, disse o advogado, nós transferimos o controle das ações com direito a voto para o Conselho de Emergência, que, como você sabe, é você. Gustavo deu uma risadinha. É perfeito. No momento em que ele for desconectado, a empresa passa para mim sem nenhuma contestação. Eles não estavam mais apenas planejando, eles estavam executando os últimos passos do roubo. Estavam finalizando a papelada que lhes daria o controle legal do império que eu construí com as minhas próprias mãos. Cada termo legal que eles usavam era uma faca que eu conhecia bem. Eu passei minha vida inteira no mundo dos negócios. Eu entendia cada brecha, cada manobra que eles estavam fazendo. Eles estavam usando as próprias regras que eu criei para proteger a empresa, para destruí-la e roubá-la de mim. A traição de Gustavo era mais profunda do que a de Fabiana. Ela traiu meu coração, mas ele traiu minha alma. Ele traiu 30 anos de amizade, de confiança, de parceria. Ele estava pegando o trabalho da minha vida e o transformando em seu prêmio pessoal. E eu tinha que ficar ali, deitado e imóvel, ouvindo o som da caneta dele assinando os papéis que selavam o meu destino e o da minha empresa. Mais tarde, Fabiana entrou, falando ao telefone com uma organizadora de festas. Conversa era tão surreal que, se eu não estivesse vivendo aquilo, acharia que era um pesadelo. Sim, as flores devem ser brancas, dizia ela. Algo elegante, clássico. É um memorial, afinal, não queremos que pareça muito festivo. Um memorial. O meu memorial. E eu ainda estava vivo. Ela estava planejando a festa para celebrar a minha morte. E a maior preocupação dela era a cor das flores. A conversa continuou. Ela discutiu o cardápio, a música e, o pior de tudo, o leilão. Sim, vamos. Leiloar algumas peças de arte da coleção particular dele é uma forma de arrecadar fundos para uma caridade em seu nome, é claro. O leilão. Eles iam vender as minhas coisas, minhas pinturas, meus livros. E então ela disse algo que fez meu sangue silencioso ferver. E a pintura do veleiro, a que fica no escritório, sim, essa tem que ir. Vale uma fortuna. A pintura do veleiro. Não era a mais cara que eu tinha, mas era a mais valiosa para mim. Foi o último presente que meu pai me deu antes de morrer. Era um pedaço da minha história, da minha alma, e eles iam vendê-la para o maior lance, para financiar suas vidas de luxo. Eles não estavam apenas esperando eu morrer, estavam me apagando pedaço por pedaço enquanto eu ainda respirava. Estavam vendendo a minha vida, as minhas memórias, como se fossem objetos velhos em uma venda de garagem. Naquela semana, Léo me fez uma visita e ele trouxe um amigo. Ele entrou no quarto rindo, como se estivesse entrando em um parque de diversões. Cara, eu te disse, é aqui a Batcaverna, disse ele ao amigo. Ele me usou, meu corpo em coma, para se exibir. Ele mostrou as máquinas, fez piada sobre os bips. Ele era um gênio, dizem. Construiu tudo isso do nada, e agora tudo isso vai ser meu. Ele falou com um orgulho que não era dele, um orgulho de herdeiro, não de construtor. Ele se gabou dos carros que ia comprar, das viagens que ia fazer. Ele me tratou como uma atração de museu, a fonte de sua futura riqueza. O amigo dele parecia desconfortável. Cara, isso é meio estranho, disse ele com a voz baixa. Mas Léo não percebeu. Ele estava perdido em sua própria arrogância. E então, ele fez a coisa mais nojenta de todas. Ele pegou o celular, fez uma pose sorridente ao lado da minha cama e tirou uma selfie. Uma selfie, com o pai em coma ao fundo. Ele provavelmente postaria nas redes sociais com alguma legenda falsa e sentimental para ganhar a simpatia de seus amigos. Naquele momento, a raiva que eu sentia deu lugar a uma tristeza profunda, um buraco negro em meu peito. Eu não falhei apenas como marido ou como amigo. Eu falhei como pai. Eu dei ao meu filho tudo o que o dinheiro podia comprar, mas esqueci de lhe dar o que realmente importava: valores, caráter, compaixão.
Eu o criei para ser um príncipe, e ele se tornou um abutre, assim como os outros. Ele não era mau por natureza. Ele era vazio, um poço de desejos que nunca poderia ser preenchido. E a culpa era minha. Eu estava tão ocupado construindo um império para deixar para ele, que esqueci de construir o homem que deveria herdá-lo. Minha justiça, eu decidi naquele momento, não seria apenas para puni-lo, seria para lhe dar uma última lição, a lição mais dura e mais importante de sua vida, uma lição sobre o verdadeiro valor das coisas. Naquela tarde, a chegada de Helena foi como um bálsamo para as feridas novas que meu filho havia aberto. O contraste entre eles era como o dia e a noite. Ela entrou quieta, como sempre, mas eu senti que havia uma tristeza nela. Ela não leu naquele dia. Apenas se sentou na cadeira e ficou em silêncio por um tempo. Então, ela começou a falar, sua voz um pouco embargada. "Sabe, senhor Ricardo, hoje eu recebi uma carta da minha aldeia", disse ela. "Houve uma tempestade muito forte na semana passada e a nossa pequena escola, o vento destruiu o telhado. Agora as crianças não têm onde estudar." Ela contou sua história sem um pingo de autopiedade. Não estava reclamando, não estava pedindo ajuda. Estava apenas compartilhando sua preocupação com seu amigo silencioso. "Eu não sei como vamos consertar. As pessoas de lá são tão pobres, mas nós vamos dar um jeito. Nós sempre damos." A força dela, a resiliência dela diante da dificuldade era inspiradora. Ela, que tinha tão pouco, estava preocupada com os outros. E minha família, que tinha tanto, estava preocupada apenas consigo mesma. Então, ela fez algo que nunca havia feito antes. Ela se levantou, pegou um pano úmido e, com uma delicadeza infinita, começou a limpar minha testa. O toque. Fazia 10 anos que eu não sentia um toque humano que não fosse clínico ou falso. As enfermeiras me tocavam como um objeto. Minha família me tocava por obrigação. Mas o toque de Helena era diferente. Era um toque de carinho. Um toque que dizia: "Eu sei que você está aí. Eu me importo." Foi como um pequeno choque elétrico, uma faísca de calor em um corpo que só conhecia o frio. Foi um gesto tão simples, tão pequeno, mas para mim foi monumental. Naquele momento, ela não era mais apenas uma faxineira. Ela era a guardiã da minha humanidade. Aquele simples toque solidificou tudo em minha mente. O plano que eu estava formando não era mais apenas um plano. Era um dever, uma missão. Eu precisava acordar. Eu precisava sair daquela cama para colocar meu plano em ação. Um plano para destruir os cruéis e para elevar os bons. Helena, com sua bondade pura, merecia seu sonho. E minha família, com sua crueldade, merecia o pesadelo que eu estava preparando para eles. A compaixão dela, oferecida sem esperar nada em troca, seria recompensada de uma forma que ela nunca poderia imaginar. E a ganância deles seria punida de uma forma que eles nunca esqueceriam. Os dias seguintes foram cheios de uma urgência silenciosa. Eu podia sentir o tempo se esgotando. As conversas de Fabiana e Gustavo agora eram sobre a próxima reunião do Comitê de Ética do hospital. O administrador disse que vai pressionar por uma decisão final sobre as medidas de fim de vida, disse Gustavo. Está quase acabando, meu amor. Eles estavam ativamente tentando me matar, não com veneno, mas com papelada e comitês. Eles estavam cansados de esperar que a natureza seguisse seu curso. Eles queriam acelerar o processo. Queriam a minha assinatura em meu próprio atestado de óbito e estavam pressionando os médicos para assinarem por mim. Eu estava em uma corrida contra o relógio. Uma corrida que eu tinha que travar dentro da minha própria cabeça. Eu precisava acordar. Mas como? Por anos eu tentei. Tentei mover um dedo, um pé, qualquer coisa. Tentei gritar, mas o som nunca saía. Meu cérebro mandava a ordem, mas o sinal se perdia no caminho. Agora, porém, eu tinha um novo tipo de combustível. Não era mais apenas a raiva. Era o sonho de Helena.
Eu me concentrei nisso. Visualize a escola. Visualize os rostos das crianças. Use essa imagem como uma alavanca para mover o mundo. Eu foquei toda a minha energia, toda a minha vontade em um único ponto. Minha mão direita, aqui, ficava mais perto da cadeira onde Helena se sentava. Naquela tarde, Helena chegou para sua visita diária. Ela parecia um pouco mais animada. Contou-me que as pessoas de sua aldeia haviam começado a juntar pedras e madeira para reconstruir a escola por conta própria. Eles são fortes, sabe? Disse ela com orgulho. Então, ela pegou seu livro e começou a ler. Enquanto sua voz calma enchia o quarto, eu estava travando a maior batalha da minha vida. Eu ignorei a história, ignorei o som das máquinas. Eu me concentrei apenas na minha mão. Mova-se, eu ordenava, mova-se. Eu canalizei 10 anos de raiva, de dor e de esperança naquele único comando. Mova-se, droga! De repente, a porta se abriu. Uma enfermeira entrou para uma de suas checagens de rotina. Helena parou de ler. A enfermeira verificou meus sinais vitais no monitor, fez uma anotação em sua prancheta e se preparou para sair. Enquanto se virava, ela olhou para o meu rosto. Ela parou por um segundo. Engraçado, disse ela, mais para si, mesma do que para Helena. Por um instante, eu juro que vi a pálpebra dele tremer. Ela balançou a cabeça como se afastasse uma ideia boba. Deve ser um truque da luz. E com isso, ela saiu do quarto, fechando a porta. Mas Helena, que também estava olhando para mim, tinha visto a mesma coisa. E ela não parecia pensar que era um truque da luz. A enfermeira saiu e a porta se fechou, deixando um silêncio tenso para trás. Mas para Helena, o quarto não estava mais quieto. As palavras da enfermeira, eu juro que via a pálpebra dele tremer, ecoavam em sua mente. Ela não achava que era um truque da luz. Ela tinha visto também. Seu coração começou a bater mais rápido. Ela olhava para o rosto de Ricardo, tão pálido e imóvel, procurando por outro sinal, por qualquer coisinha. Ele parecia o mesmo de sempre, um homem adormecido. Mas Helena sentia, com uma intuição que vinha do fundo de sua alma, que algo havia mudado. A atmosfera no quarto estava diferente, carregada de uma eletricidade invisível. Dentro da minha prisão, era o caos. Ela viu, alguém finalmente viu, uma onda de adrenalina, uma sensação que eu não sentia há 10 anos, percorreu minha mente. Eu tinha que fazer de novo. Tinha que provar que não era imaginação. Concentrei-me com mais força do que nunca. Mexa-se, pisque, qualquer coisa. Era como tentar empurrar uma montanha com a força do pensamento. Meu corpo era um inimigo, um peso morto que se recusava a obedecer. Mas pela primeira vez, eu tinha um público. Eu tinha uma testemunha. E essa testemunha não era um dos abutres, era Helena. E isso me deu uma força que eu não sabia que tinha. Helena tentava entender. O que estava acontecendo um segundo antes do tremor? Ela repassou a cena em sua cabeça. Ela estava lendo. Sim, ela estava lendo seu livro de contos. Ela se lembrou da frase exata que estava lendo, porque era o nome do herói da história. Um herói que, segundo a lenda, podia acordar as montanhas de seu sono profundo. O nome dele era Inti, o antigo deus do sol. Uma ideia louca, impossível, começou a se formar em sua mente. Poderia ser? Poderia uma simples palavra, um nome de uma história, ser a chave? Seu coração batia na garganta. Era uma chance em 1 milhão, mas ela tinha que tentar. Com um cuidado infinito, como se estivesse se aproximando de um pássaro assustado, Helena se aproximou da cama. Ela olhou para o rosto de Ricardo, para seus olhos fechados. Então, ela estendeu a mão e, com os dedos tremendo, tocou a mão dele, que estava fria e imóvel, sobre o lençol. Foi a primeira vez que ela o tocou por vontade própria. A pele dele era como mármore. Ela se inclinou para perto de seu ouvido, seu cabelo roçando levemente o travesseiro. Ela respirou fundo, reunindo toda a sua esperança em uma única palavra. Senhor Ricardo, ela sussurrou, sua voz mal saindo. Inti,
Eu ouvi o nome do herói da história, e senti o calor da mão dela sobre a minha. Foi como um raio em meio à escuridão. Uma conexão. Ela sabia. De alguma forma, ela sabia. Reuni cada grama de vontade que me restava, cada memória de raiva, cada sonho de vingança e, o mais importante, cada gota de gratidão que eu sentia por aquela mulher. Canalizei tudo isso para um único ponto, o dedo indicador da minha mão direita, o que estava sob o toque dela. Mova-se, por ela, mova-se. E então, um milagre. Depois de 10 anos de nada, eu senti um pequeno espasmo, um minúsculo movimento. Eu havia movido meu dedo. Helena sentiu. Foi quase nada. Um tremor, uma leve pressão contra a palma de sua mão. Mas foi real. Ela prendeu a respiração, os olhos fixos na mão dele. Teria sido sua imaginação? Ela ousou tentar de novo, sua voz um pouco mais forte desta vez. Em ti. E lá estava de novo. O dedo dele se moveu, um pouco mais desta vez. Uma contração deliberada. Não era um espasmo, era uma resposta. No puede ser. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Helena, lágrimas de choque, de alegria, de admiração. Ele estava lá dentro, ele estava ouvindo, ele estava vivo. Por um momento ela ficou paralisada, apenas olhando para a mão dele, chorando silenciosamente. O homem para quem ela lia, o amigo silencioso que ela havia feito, estava ali, preso, mas ali. O tamanho da solidão dele, de sua luta silenciosa, a atingiu em cheio. Mas então, a realidade voltou. Ele precisava de ajuda. Ela precisava chamar os médicos. Com cuidado, ela colocou a mão dele de volta no lençol, correu para a porta e apertou o grande botão vermelho de emergência ao lado dela. Sua mão tremia tanto que ela teve que usar as 2 mãos para firmar o dedo no botão. A voz de uma enfermeira soou pelo alto-falante. Sim, qual é a emergência? A voz de Helena estava trêmula, mas firme. Por favor, venham rápido. É o Sr. Ricardo. Ele se moveu. Houve uma pausa do outro lado. Helena, querida, às vezes os pacientes têm espasmos. Começou a enfermeira com um tom condescendente. Não, interrompeu Helena, sua voz mais alta e forte do que ela jamais usara naquela casa. Ele... Respondeu a minha voz. Ele apertou minha mão. Por favor, venham agora. A urgência em sua voz convenceu a enfermeira. Estamos a caminho, disse a voz, agora sem o tom de condescendência. Em menos de 1 minuto, o quarto estava cheio de gente. 2 enfermeiras entraram primeiro, seguidas por um médico jovem que estava de plantão. Eles foram céticos. Helena, espasmos musculares são muito comuns em pacientes como ele, disse o médico enquanto checava as pupilas de Ricardo com uma pequena lanterna. Não significa necessariamente que ele está consciente, mas Helena não desistiu. Não foi um espasmo, foi uma resposta. Por favor, ela implorou, me deixem tentar de novo, na frente de vocês. O médico hesitou, mas a intensidade no rosto da faxineira o convenceu. Tudo bem, disse ele, mostre-nos. Diante dos olhares duvidosos dos profissionais de saúde, Helena se aproximou da cama novamente. Ela pegou a mão de Ricardo, assim como antes. Senhor Ricardo, disse ela, claramente, é a... Helena, se você pode me ouvir, por favor, mexa seu dedo. Em ti. O quarto ficou em silêncio absoluto. Todos os olhos estavam na mão de Ricardo. E então aconteceu. O dedo se moveu. 1 vez, 2 vezes. Um suspiro coletivo encheu o quarto. O ceticismo nos rostos do médico e das enfermeiras se transformou em espanto. O médico se apressou para o lado da cama. Senhor Ricardo, meu nome é Dr. Ramírez. Se você pode me ouvir, pisque os olhos. E lentamente, com um esforço que parecia monumental, minha pálpebra direita tremeu e piscou. Era inegável. Estava acontecendo. A notícia se espalhou pelo hospital como um incêndio. O bilionário em coma, o famoso paciente do quarto VIP que estava ali há 1 década, estava acordando. Mais médicos foram chamados.
especialistas. Eles vieram com suas máquinas e testes, fizeram perguntas. Pisque uma vez para sim, duas para não. E eu respondi, lentamente, desajeitadamente. Mas eu respondi. Eu estava saindo da escuridão, estava voltando. E a única razão para isso era a mulher humilde, que agora estava encolhida em um canto do quarto, observando tudo com os olhos cheios de lágrimas. A mulher que encontrou a chave que ninguém mais pensou em procurar. Seguindo o protocolo do hospital, a enfermeira-chefe tinha uma obrigação a cumprir. Ela pegou o prontuário do paciente e ligou para o número de contato de emergência. O número de Fabiana, minha esposa. Ela estava em uma loja de grife no centro da cidade, experimentando um vestido para o meu memorial, quando seu celular tocou. Ela atendeu, irritada pela interrupção. A voz da enfermeira era profissional. Senhora Fabiana, estou ligando do hospital. É sobre seu marido. Fabiana suspirou, um suspiro de impaciência. Era essa a ligação? A ligação que ela esperava há 10 anos? A ligação que a tornaria uma viúva muito, muito rica? Sim, disse ela, tentando manter a voz trêmula de excitação. Aconteceu alguma coisa? A enfermeira fez uma pausa antes de dar a notícia. Sim, senhora. Aconteceram algumas coisas. Queremos informá-la que o senhor Ricardo está mostrando sinais claros de consciência. Ele está respondendo a comandos. Acreditamos que ele está acordando. O silêncio do outro lado da linha foi total. O telefone de grife quase caiu da mão de Fabiana. Um frio que não tinha nada a ver com o ar-condicionado da loja subiu por sua espinha. Pânico, puro e absoluto. Não era a ligação que ela esperava. Era a ligação de seu pior pesadelo. Assim que desligou, tremendo, a primeira ligação que Fabiana fez foi para Gustavo. Ele estava em uma reunião, finalizando os detalhes da fusão que o tornaria o rei da empresa. Ele atendeu, impaciente. Estou ocupado, disse ele. É ele. A voz de Fabiana era um sussurro aterrorizado. Ele está acordando. Gustavo não precisou de mais nenhuma palavra. Todo o sangue sumiu de seu rosto. A caneta cara caiu de sua mão, manchando os documentos da fusão com tinta preta. Todos os seus planos, todos os seus sonhos de poder, tudo estava desmoronando. Eles estavam arruinados. Ele sabia que eu devia ter ouvido alguma coisa. Mas quanto? O que eu sabia? A incerteza era aterrorizante. Léo recebeu a notícia por uma mensagem de texto furiosa de sua mãe. Ele estava em um café com amigos, rindo e planejando sua viagem a Ibiza. A mensagem dizia apenas: seu pai está acordando. A reação dele não foi de medo, mas de raiva. Uma raiva egoísta e infantil. O quê? Disse ele em voz alta, fazendo seus amigos olharem para ele. Como assim ele está acordando? Ele não pode fazer isso comigo. A herança dele, a vida fácil que ele planejava, tudo estava em risco. A fonte de seu dinheiro não estava mais morrendo em silêncio, estava voltando, e provavelmente não muito feliz com o que tinha ouvido. Os 3 abutres, que por 10 anos circularam minha cama com confiança e ganância, agora estavam em pânico total. O mundo deles, construído sobre a certeza da minha morte, estava implodindo. Eles não sabiam o que fazer. Correr? Esconder? Fingir? Mas não havia para onde correr. O leão estava acordando em sua jaula, e eles sabiam que quando ele finalmente se levantasse e as portas da jaula se abrissem, a primeira coisa que ele faria seria caçar. O medo do desconhecido era a pior parte. O que ele sabia? O que ele faria? A espera pela minha recuperação completa seria para eles uma nova forma de tortura. Uma tortura que eles mereciam plenamente. A minha recuperação foi lenta, mas constante. Dia após dia, eu reconquistava um pequeno pedaço do meu corpo. Primeiro, o piscar dos olhos. Depois, um movimento da cabeça. Semanas depois, as primeiras palavras roucas e difíceis, como as de um fantasma aprendendo a falar novamente. Cada pequena vitória
era celebrada pela equipe médica e principalmente por Helena, que nunca saía do meu lado. Já minha família, a visita deles foi a maior peça de teatro que já vi. Fabiana chorou lágrimas falsas, segurando minha mão e dizendo o quanto sentia minha falta. Gustavo me deu um abraço de urso, chamando meu despertar de milagre. E Léo ficou no fundo do quarto, parecendo um menino assustado que foi pego fazendo algo errado. Eles atuaram bem, mas eu via o pânico por trás de seus olhos. Eles estavam tentando descobrir o que eu sabia. Eu joguei o jogo deles. Para eles, eu era um homem confuso, com a memória cheia de buracos. 10 anos, é muito tempo, eu dizia com a voz fraca. Não me lembro de muita coisa. Eu os deixei acreditar que estavam seguros. Deixei que a esperança deles de que minha mente estivesse danificada crescesse. E enquanto eles relaxavam, eu ficava mais forte. Cada sessão de fisioterapia, cada palavra que eu reaprendia a falar, era um passo a mais em direção ao dia do acerto de contas. Helena me ajudava em tudo. Ela me trazia comida, lia para mim, não mais em segredo, mas com a aprovação dos médicos. E o mais importante, ela me ouvia. Ela era a única pessoa a quem eu não precisava mentir. E ela guardou meu segredo. O segredo de que minha mente estava perfeitamente intacta. Finalmente o dia chegou. Eu já estava fora da cama, em uma cadeira de rodas, mas forte o suficiente para o que precisava ser feito. Eu anunciei que convocaria uma reunião de emergência do conselho da empresa. Quero agradecer a todos que cuidaram dos meus negócios enquanto eu estava fora, eu disse, com um sorriso fraco. O pânico voltou aos olhos de Gustavo, mas ele não podia recusar. Chamei Fabiana e Léo também. É importante que minha família esteja lá, eu disse. Eles vieram, vestidos com suas melhores roupas, prontos para manter a farsa. Todos na sala de reuniões me olhavam com uma mistura de pena e curiosidade. Eles esperavam um discurso emocionante e talvez confuso de um homem que voltou dos mortos. Eles não tinham ideia do que estava por vir. A sala de reuniões era no último andar do meu prédio, com paredes de vidro que mostravam a cidade inteira. Eu pedi para que Helena também estivesse presente, sentada em um canto, para me ajudar caso eu precisasse de algo. Ela estava aterrorizada, sem entender nada. Fabiana, Gustavo e Léo sentaram-se na primeira fila, com sorrisos falsos no rosto. Quando todos estavam em silêncio, eu comecei. Bom dia a todos, disse eu, minha voz agora clara e forte. Por 10 anos eu estive em um lugar escuro, mas nesse lugar eu aprendi a ouvir. E hoje eu não quero falar de negócios, quero lhes contar uma história. Um murmúrio de confusão passou pela sala. Gustavo e Fabiana se entreolharam, nervosos. Era uma vez um rei que caiu em um sono profundo, comecei. Minha voz calma enchendo a sala. Seu corpo dormia, mas seus ouvidos permaneciam acordados, e ele ouvia os segredos de seu reino. Eu olhei diretamente para Gustavo. Ele ouviu seu conselheiro mais leal dizer a um advogado: com esta cláusula, nós transferimos o controle das ações. A empresa será minha. As palavras exatas. O rosto de Gustavo ficou branco como papel. O copo d'água em sua mão começou a tremer. O resto do conselho olhava de mim para ele, o queixo caído. A humilhação estava apenas começando. Eu continuei a história. O rei também ouvia sua rainha, disse eu, virando meu olhar para Fabiana. Ele a ouviu dizer ao conselheiro: precisamos vender a casa de campo para pagar pela nossa casa em Mônaco. Eu fiz uma pausa, e o silêncio na sala era tão grande que se podia ouvir um alfinete cair. E então, o rei ouviu o som de um beijo, bem ao lado de seu trono adormecido. O rosto de Fabiana se desfez. A máscara de esposa devotada caiu, revelando a mulher fria e calculista que ela era. Ela olhou para Gustavo, mas ele não podia ajudá-la. Ele estava ocupado demais tentando não desmaiar. E o príncipe? Continuei, olhando para meu filho. O rei ouviu o príncipe tirar uma foto ao lado dele e dizer ao mundo:
Eu só preciso que o velho finalmente... Você sabe, eu não estava gritando, não estava com raiva. Minha voz era calma, quase triste. Eu estava apenas contando a história, usando as próprias palavras deles como uma arma. A execução era poética, pública e absolutamente devastadora. Eles não podiam negar nada. Eu tinha citado suas conversas secretas na frente de todo o conselho. Eles não foram apenas expostos como ladrões e traidores. Foram expostos como tolos. Quando terminei a história, o silêncio era mortal. Ninguém na sala ousava respirar. Com a mesma calma, eu anunciei minhas decisões. Gustavo estava demitido, e eu entraria com um processo criminal por fraude. Fabiana receberia os papéis do divórcio naquela mesma tarde, e eu lutaria para que ela não recebesse um único centavo. E Léo, eu disse, olhando para meu filho, que agora chorava silenciosamente, você está deserdado, mas eu vou te dar uma última coisa, uma chance de construir sua própria vida, do zero, sem o meu dinheiro para te proteger. É a lição mais importante que eu nunca te ensinei. Eles estavam arruinados. Em 10 minutos, com uma simples história, eu desmontei o mundo deles. Depois, com o conselho em choque e meus entes queridos em ruínas, eu me virei para a pessoa mais importante na sala. Helena, eu chamei. Ela se encolheu, como se estivesse com medo. Eu pedi que ela se aproximasse. Ela veio hesitante até o meu lado. Todos na sala olhavam, sem entender o que a humilde faxineira tinha a ver com tudo aquilo. Senhoras e senhores, anunciei, esta é Helena. Por 10 anos, o mundo me tratou como um corpo em uma cama. Minha família esperava pela minha morte. Os médicos falavam de custos. Helena foi a única pessoa que me tratou como um ser humano, como um homem que ainda podia sonhar. Ela me contou sobre o sonho dela, continuei, minha voz se enchendo de uma emoção genuína pela primeira vez. Um sonho de construir uma escola para as crianças de sua aldeia. Agora eu quero realizar o sonho dela. O choque na sala foi palpável. Eu estou transferindo toda a minha fortuna pessoal, tudo o que não pertence à empresa, para uma nova fundação filantrópica. Uma fundação dedicada a construir escolas em comunidades pobres ao redor do mundo. E eu estou nomeando Helena como presidente executiva desta fundação. O queixo de todos caiu. O de Helena caiu mais do que o de qualquer um. Ela olhou para mim, os olhos arregalados, sem conseguir falar. Mas eu sou só uma faxineira, ela gaguejou. Não, eu disse, pegando a mão dela. Você é a pessoa mais rica que eu conheço. Você tem uma riqueza de compaixão e bondade que pessoas como eles, eu disse, acenando na direção de minha ex-família, nunca entenderão. Eu não estou lhe dando dinheiro, Helena. Estou lhe dando poder. O poder de fazer o bem. O poder de mudar o mundo. Eu não havia apenas recompensado a bondade dela. Eu a havia elevado, mostrando ao mundo que o verdadeiro valor de uma pessoa não está em sua conta bancária, mas em seu coração. A cena final se passa meses depois, em uma pequena aldeia aninhada no alto das montanhas dos Andes. O ar é puro e o sol brilha forte. Uma nova escola, colorida e cheia de vida, está sendo inaugurada. Crianças com uniformes limpos correm e riem no pátio. Helena está no centro de tudo, cortando uma fita, o rosto radiante de uma felicidade que ela nunca pensou ser possível. Ao lado dela, de pé, sem cadeira de rodas, estou eu. Pela primeira vez em mais de uma década, eu pareço em paz. Eu assisto às crianças e sei que fiz a coisa certa. Eu transformei a traição em esperança. Mas a história não termina perfeitamente. Em um escritório de advocacia caro e sem alma na cidade, Fabiana e Gustavo, agora visivelmente mais pobres e amargos, entregam uma pilha de documentos a um advogado. Ele teve danos cerebrais óbvios, diz Fabiana, sua voz cheia de veneno. Temos testemunhas, médicos.
Vamos provar que ele está mentalmente incapaz e que essa mulher, essa faxineira, o manipulou para roubar tudo o que era nosso por direito. A ameaça de uma nova batalha, uma batalha legal suja e longa, paira no ar. Eles tentarão usar o sistema para destruir a paz que encontramos. A guerra pela... Minha fortuna pode ter acabado, mas a guerra pela minha sanidade e pelo futuro de Helena está apenas começando.